Meu nome é Miguel, trabalho aqui na Fundação EDP. Queria-vos dizer que gostamos muito de vos ter aqui. Não sei se foi a primeira vez que visitaram o museu. Já vieram cá antes. Queria agradecer aos professores que vos trouxeram e à vossa presença, obviamente. Estas conversas que nós temos desenvolvido aqui com outras escolas têm como objetivo fazer um diálogo sobre temas e sobre alguns palavrões que hoje vocês já ouviram muitas vezes, mas que são muito importantes no nosso futuro. E um deles é a sustentabilidade. A sustentabilidade do planeta, a sustentabilidade das cidades e como é que nós podemos contribuir com os nossos atos, no nosso dia-a-dia, para termos um planeta, uma cidade, uma atitude mais sustentável, que é fundamental para o futuro, para que exista um futuro. O nosso convidado de hoje é um arquiteto, define-se a si próprio como uma pessoa que desenha edifícios intensamente, chama-se José Mateus, é um arquiteto muito conhecido e vai-vos falar também sobre a sustentabilidade em várias vertentes. Espero que gostem e que continuem a boa experiência de terem vindo cá. Obrigado. Até já. Ora, bom dia a todos. É um grande prazer. Tenho conversas com miúdos e com adolescentes da vossa idade, regularmente em casa, porque tenho vários filhos. E este tema da sustentabilidade é precisamente um dos temas que nós, nos últimos anos, para terem uma ideia, os meus filhos já têm 18, 22 e 24 anos, mas foram bastante mais jovens e, portanto, uma boa parte do conhecimento que eles têm foram eles que foram procurando, mas também nasceram muitas vezes de conversas em casa com eles, ao almoço, ao jantar, ou o que seja. A sustentabilidade ambiental é um tema que todos os dias devem ouvir aqui ou ali falar, até fora das aulas. O problema das alterações climáticas. E gostava, antes de começar esta conversa, queria que fosse uma conversa muito mais informal do que uma aula. Gostava de fazer 2 ou 3 perguntas para tentar perceber até que ponto é que vocês têm conhecimento ou noção de alguns aspectos fundamentais da sustentabilidade ambiental. No fundo, o que se pretende com a sustentabilidade ambiental? Que o planeta, cujo comportamento está a ficar cada vez mais diferente daquele que, por exemplo, eu conheci, eu tenho 59 anos, mas cada vez mais diferente daquele comportamento que tinha quando eu tinha a vossa idade, nomeadamente com tempestades, com temperaturas bastante mais altas, com falta de chuva nos períodos certos e importantes para a agricultura, para se poder cultivar os alimentos, etc. Como é que nós podemos recuperar esse equilíbrio do comportamento do planeta? Alguns temas muito falados são, por exemplo, o buraco do ozono. Quem é que daqui já ouviu falar do buraco do ozono? E qual é o problema do buraco do ozono? Como é que te chamas? Zé, então tens o mesmo nome que eu, Zé. Zé, qual é, para ti, aquilo que tu ouviste, qual é o problema do buraco do ozono? No fundo é um pouco isso, Zé. Portanto, a camada do ozono é assim, portanto, é uma camada, portanto, é uma, digamos, imaginem uma espécie como uma cebola, uma camada à volta do planeta, uma espécie de película de gás, não é? Que no fundo filtra, não deixa que os raios solares cheguem à Terra de uma maneira de uma maneira intensa, de uma maneira que prejudica a Terra. E esse problema do buraco do ozono, que foi muito debatido, por exemplo, no século passado, nos anos 80, 70, 60, é um dos poucos parâmetros da biosfera que os humanos, felizmente, já conseguiram recuperar. E como é que conseguiram recuperar? Sabem como é que era causado esse buraco do ozono? Há muitas coisas das atividades humanas, daquilo que os homens fazem, que seja na indústria, seja na produção de vestuário ou de alimentos, que só depois de muitos anos a fabricar as coisas de uma determinada maneira é que se percebe que têm impacto no planeta. Por exemplo, os sprays, que quando eu tinha a vossa idade eram muito comuns, por exemplo, as lacas para o cabelo, os sprays para desodorizantes, etc. Hoje em dia são essencialmente sticks, não é? Os frigoríficos ou ar-condicionado eram fabricados utilizando uma substância que tem um nome estranho, que se chama clorofluorcarbonetos. Os clorofluorcarbonetos tinham um impacto
a utilização na indústria, portanto, levava a que essa substância se volatilizasse e chegasse à atmosfera e causava esse buraco do ozono. A razão pela qual, e outro problema, é que a dissipação desses clorofluorcarbonetos nessa camada, o desaparecimento, demora muitos anos. Como é que se resolveu? Simplesmente proibindo a utilização na indústria dos frigoríficos, dos sprays, etc., a utilização dos clorofluorcarbonetos. E, portanto, Zé, é dos pouquíssimos aspectos em termos de sustentabilidade ambiental onde uma decisão dos humanos, dos políticos, etc., conseguiu produzir uma recuperação. Agora, infelizmente, e esse é o lado, desagradável, é que em muitas outras dimensões da biosfera, e eu já vou falar um pouco sobre o que é a biosfera, os humanos ainda têm muito trabalho a fazer para recuperar a sustentabilidade ambiental. Em primeiro lugar, o que é a biosfera? No fundo, a biosfera é o planeta Terra, mas é o planeta Terra em que dimensão? Imaginem um relógio muito afinado que tem uma série de mecanismos. O relógio é muito afinado se todos esses mecanismos estiverem a funcionar muito bem. Mas se houver um deles que funciona mal, ou se houver dois que funcionam mal, muito provavelmente esse relógio não vai dar as horas certas. Se tiverem muitos mecanismos mal, então vai ser mesmo um problema complicado em termos de contagem do tempo. A biosfera, no fundo, é isso. O planeta funciona de uma forma equilibrada porque evoluiu ao longo de milhões de anos. Portanto, a Terra tem milhões de anos. E ao longo de milhões de anos, a Terra foi mudando até atingir um equilíbrio perfeito para existir vida na Terra. Para existirem animais, para existirem plantas, para existirem pessoas e todos em conjunto funcionarem de uma forma harmónica, em equilíbrio. Aliás, o momento em que a Terra atingiu esse equilíbrio permite que nós vivamos, não é? E que possamos cultivar alimentos e no verão ir à praia, coisas tão simples como isto, chamou-se Holoceno. É o período da Terra, da vida da Terra, em que se atingiu esse equilíbrio. Portanto, quando ouvirem este palavrão estranho, Holoceno, tem a ver com o momento em que a Terra atingiu este equilíbrio. Já alguém ouviu falar de outro termo muito estranho que se chama Antropoceno? Quem é que daqui já ouviu falar dessa palavra Antropoceno? Pronto, não faz mal se ninguém ouviu. É uma palavra que muitos adultos também nunca ouviram e, portanto, eu vou-vos explicar. Antropoceno é o termo utilizado para, no fundo, dizer que a Terra, que sempre esteve equilibrada porque as leis da natureza conduziram a esse equilíbrio, finalmente agora o comportamento da Terra é ditado pelo comportamento do homem, pelo impacto das atividades do homem. Antropo refere-se à humanidade. E, portanto, por causa da emissão de gases para a atmosfera, por causa da poluição produzida pelos homens, por causa de uma série de coisas que os homens fazem, finalmente se pode afirmar que o comportamento da Terra, as estações, as chuvas, as secas, os ventos, os tufões, as trovoadas, todos esses acontecimentos existem já determinados também pelas decisões, pelo comportamento do homem. Lembro muito bem, quando era miúdo, fazia muita confusão andar de carro com os meus pais e naquele tempo, portanto isso foi em 1970, por aí, portanto já há muitos anos, os carros de gasóleo deitavam muito fumo preto, muito mais do que deitam hoje. E fazia muita confusão, teria uns 7 anos na altura, como é que era possível os humanos viverem numa cidade com carros que deitavam tanto fumo. Mas era considerado normal naquela época, agora já não é considerado. Mas muitos anos, como por exemplo esses carros a deitarem o fumo no meio das cidades, produziu um impacto muitíssimo grande. Vou fazer outra pergunta antes de passar a considerações mais alongadas. Quem é que já ouviu falar do degelo dos glaciares? Como é que te chamas? E como é que... Desculpa, não percebi? Érica. E qual é o problema do degelo dos glaciares? Porque é que, quer dizer, o gelo em nossa casa derrete-se e não há um problema nenhum. Porque é que na natureza isso é um problema?
é porque, por conta do aquecimento global, o gelo na Antártida está a desfazer-se. Sim. Então o nível das águas do mar sobe e está a começar a afundar países. Além do mais, tem o problema dos animais que vivem nessas zonas em cima de gelo. Se não há gelo, como é que eles vão circular? Simplesmente não Sim. circulam. Bem, impecável, Érica. Eu diria que só acrescentaria um raciocínio. Que eu, como tenho mais alguns anos, é fácil ter essa informação. E é uma coisa que eu gostava de vos dizer, porque eu sou responsável por aquela exposição que viram o retroativar por causa das minhas funções na Trienal de Arquitetura. E antes desta edição da Trienal, eu achava que era uma pessoa bem informada sobre as variações climáticas e a sustentabilidade ambiental. Mas confesso que hoje acho que até tinha muito pouca informação e sabia muito pouco. Portanto, estou aqui também para transmitir algumas coisas que aprendi sobre esse período. O degelo, tens toda a razão, subida do nível das águas e, no fundo, se nós imaginarmos, por exemplo, cidades como Veneza, que é uma cidade fundada sobre as águas, mas há muitos outros territórios que não são assim tão conhecidos como Veneza e que são afetados pela subida das águas. E sim, a interferência nos ecossistemas locais. Neste caso, poderíamos imaginar, nós portugueses, como é possível haver ecossistemas num lugar tão inóspito, todo marcado por gelo. Não, existem e são riquíssimos e são importantes para a manutenção do equilíbrio da Terra. Mas há outro aspecto fundamental. Alguém consegue imaginar outro aspecto fundamental que é prejudicado se o gelo todo desaparecer da Terra? Ninguém quer arriscar uma hipótese de resposta? Eu digo-vos. Esta folha é uma superfície branca. Uma das qualidades da cor branca, e no caso do gelo, por causa da sua estrutura de cristais, que se nós ampliarmos, temos uma lente de ampliação, vemos uma série de cristais que, no fundo, refletem os raios solares. Eu que já fiz esqui na neve, uma coisa aprendi é que se não puser protetor solar quando vou fazer esqui na neve, é porque já sei que saio com um escaldão, pior ainda do que quando vou para a praia sem protetor solar. Isso quer dizer que, de facto, a neve e o gelo são elementos de reflexão dos raios solares extremamente potentes e extremamente importantes para manter a temperatura do globo. Se desaparecer o gelo, em vez de se refletir esse calor vai ser completamente absorvido pela Terra, que já está a sofrer bastante com o aumento de temperatura, e aí o agravamento é muito superior. E depois há um problema, é que o gelo vai desaparecendo, e quanto mais desaparece, mais aumenta a temperatura, quanto mais aumenta a temperatura, mais faz desaparecer o gelo. Portanto, uma coisa está ligada à outra. Portanto, este é um outro parâmetro que eu vou referir a seguir sobre 9 parâmetros fundamentais no equilíbrio da Terra. Finalmente, outro aspecto que se fala muito, os gases de efeito de estufa e o excesso de dióxido de carbono lá em cima na atmosfera. Quem é que já ouviu falar disso? Vá lá, alguém, já ouvimos falar, pelo menos uma vez, ou estão com timidez? Érica, estás com... Vá lá, não, ninguém? Eu não queria perguntar à Érica outra vez, porque ela está com tu, como é que te chamas? Sim. Vítor? Lisandro, desculpa. Lisandro, qual é a tua... Nunca ouviste falar sobre o excesso de dióxido de carbono na atmosfera? sim, já. Já ouviste. E, na tua opinião, porquê é que dirias que é um problema? Diz da tua iniciativa, não tem qualquer problema, porque eu próprio não tinha a certeza porque é que era um problema e aprendi. Pronto. Não faz mal, isto não é um teste, eu estou só a querer estabelecer convosco um diálogo e perceber, no fundo, as dúvidas que vocês têm e o conhecimento que não têm de certas áreas é exatamente o que eu tenho 59 anos, exatamente também as minhas limitações.
Eu explico. O excesso de CO2 na atmosfera, que neste momento, segundo o observatório situado no Hawaii, que faz as medições do nível de concentração em Mauna Loa, que faz a medição dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, nunca na história da humanidade houve um nível tão alto. Aliás, só houve esta concentração de dióxido de carbono na atmosfera quando não existiam seres humanos. E, portanto, isto é preocupante. E o principal fator complexo dessa concentração é simples. O CO2, em contacto, por exemplo, com os oceanos, provoca a acidificação dos oceanos. O que quer dizer, a água dos mares torna-se mais ácida. Não vou dizer que se torne como vinagre, torna-se mais ácida. E o problema, podemos dizer, mas qual é o problema de ser mais ácido? O problema de ser mais ácido é porque os ecossistemas dentro do mar, portanto, a produção de microalgas, a produção... nos mares existem florestas submarinas, mas... portanto, os ecossistemas marítimos, as plantas do mar, morrem com a água mais ácida. E poderão dizer, mas qual é o problema disso? Pronto, há menos plantas. Então eu acrescento outra pergunta. Onde é que na Terra se produz mais oxigênio para nós podermos respirar? Alguém sabe? Onde? No oceano. Exatamente, no oceano. Há quem ache, na floresta da Amazónia. Não, na floresta da Amazónia produz-se uma pequeníssima parte do oxigênio que nós precisamos para viver. A floresta da Amazónia é fundamental desde logo para garantir todo o equilíbrio em termos, desde logo, biodiversidade e todos os ecossistemas em toda aquela região e no mundo. Mas não é em termos de produção de oxigênio. Embora seja muito importante, mais de metade do oxigênio que nós respiramos é produzido nos oceanos. Cerca de 60%. Se os oceanos deixarem de produzir oxigênio ou reduzirem dramaticamente a produção de oxigênio, não pode haver vida na Terra. E, portanto, o CO2, esse é um dos problemas mais complexos. E, portanto, o que é que nós temos de fazer? Parar de fazer coisas, parar de fabricar coisas que levem a que o dióxido de carbono suba para a atmosfera. E já vou falar um bocadinho sobre isso. Portanto, sobre as perguntas que eu tinha para vos lançar, acho que já estão todas. Agora, eu falei-vos há pouco da biosfera e sobre as várias partes que nós temos que estar atentos e que temos que respeitar em termos de limite, eu vou-vos dizer quais são os 9 aspectos da Terra que nós temos que garantir o equilíbrio. E foram definidos por um grupo de cientistas, posso-vos dizer até os nomes, Will Stephan e Johan Rockström. Estes dois cientistas, com o apoio de inúmeros cientistas pelo mundo fora, disseram, estes 9 limites, dos quais já referimos aqui alguns, nós não podemos ultrapassar, porque senão o tal relógio muito afinado que é a biosfera entra em descontrole e depois vemos tempestades por todo lado, vemos secas por todo lado e a vida no planeta é posta em causa. Um aspecto, alterações climáticas. Já estamos a sentir. Este verão, por exemplo, tivemos seca extrema, os rios secaram, tivemos algumas das colheitas da agricultura em Portugal foram as piores dos últimos 100 anos. Tivemos falha de abastecimento de água numa série de municípios e por aí adiante. Portanto, este é um aspecto que já foi ultrapassado o limite a nível mundial. Aliás, dos 9 parâmetros, já ultrapassámos 7, só falta ultrapassar 2, e desses 7, há um que ultrapassámos e voltámos a um estado bom, que é o tal que o Zé referiu há pouco, o do buraco do ozono. Atenção, não quero parecer muito dramático, o problema existe, há soluções e é importante, desde logo que a vossa geração, em conjunto com a nossa,
possamos trabalhar para recuperar estes problemas. A erosão da biodiversidade também já foi ultrapassada. Sabem o que é a erosão da biodiversidade? No fundo, todo o conjunto de sistemas naturais, de micro-organismos, de animais, de seres que habitam no planeta, em conjunto garantem o equilíbrio da Terra. Vou dar-vos um exemplo. A camada de terra onde as plantas se enraizam, pronto, que vocês vão, por exemplo, ali a Monsanto. Andam em Monsanto, aquela camada de superfície da terra é, em todo o mundo, uma das partes fundamentais para fixar CO2. Ou seja, o CO2 que vai para a atmosfera fica preso na terra, e sabem como? Porque as árvores e as plantas absorvem CO2 e, sob a forma de carbono, fixam nas raízes e fica lá aprisionado, digamos, nesse solo. Se nós virmos imagens da NASA, a estação americana que conhecemos, na altura da lavoura nos Estados Unidos, que é quando andam a lavrar o terreno e, no fundo, a arrancar essas camadas de terra de superfície, o que se vê é a emissão de CO2 para a atmosfera é absolutamente gigante durante o período de lavoura. Porquê? Porque estão a destruir essa camada de terra. E os ecossistemas nessa camada de terra que são feitos de milhões e milhões de bactérias, de seres que, em conjunto com as plantas e as árvores, fixam o CO2 na terra. Portanto, um dos desafios da humanidade é como é que fazemos agricultura sem destruir os solos. Pronto. Há um caminho, é descobrir como é que fazemos essa agricultura. O outro está ligado. Também outro parâmetro que já ultrapassámos, desflorestação, destruição de florestas. E aí na Amazónia é um dos problemas graves que está a acontecer. Destruição de florestas. Eu acho que todos entendemos que abater árvores que produzem CO2, que produzem oxigênio ou que fixam esse dióxido de carbono no solo é um problema e também são os lugares, portanto as florestas é o lugar onde vivem os seres que em conjunto garantem o equilíbrio. Outro aspecto que já ultrapassamos é o deitar para a natureza, vamos usar o termo assim simples, produtos químicos que nunca existiram na natureza. Portanto, os seres humanos já criaram imensos produtos químicos que atiraram para a natureza e que já ultrapassaram todos os limites. Vou dar-vos um exemplo. Os fertilizantes que se usam na agricultura para as plantas crescerem mais depressa, para as abóboras e as alfaces crescerem mais depressa. Esse é outro que foi ultrapassado. E diria, pronto, aqueles que já referi, a acidificação dos oceanos e o degelo. Portanto, as razões deste desequilíbrio estão identificadas. Agora é preciso saber como é que nós, enquanto humanos, chegamos a este limite e como é que nós podemos ultrapassar esta questão. Primeira coisa a dizer-vos, sabem o que são energias renováveis? Quem é que já ouviu falar de energias renováveis? Vou explicar. Nós, para produzir eletricidade, para termos eletricidade, usamos vários sistemas. E alguns dos sistemas são, por exemplo, utilizando carvão, utilizando, no fundo, ou utilizando gasóleo, utilizando combustíveis que, quando são extraídos ou quando são utilizados, provocam um impacto no planeta bastante grande em termos de emissão de gases. Ok? E, portanto, nós, hoje em dia, temos que alterar a forma como produzimos energia. Já todos ouviram falar da energia eólica ou da energia produzida pelo vento, ou seja, se andarem na periferia de Lisboa, veem umas ventoinhas gigantes no cimo das colinas, portanto uns postes com umas ventoinhas a rodar, são sistemas de produção de energia através do vento. Ou veem uns painéis que estão espalhados por alguns espaços, nas coberturas de alguns edifícios e nos espaços e em vários espaços da cidade,
e também do território, para absorver, no fundo, ou tirar partido do sol para gerar energia elétrica. Isto são formas de produzir eletricidade que não têm impacto na natureza, porque trata simplesmente de aproveitar o vento, ou trata simplesmente de absorver os raios solares. É este tipo de energias que nós temos que recorrer. O problema é que tudo o que nós utilizamos no nosso dia-a-dia é produzido, e é produzido com a utilização de energia. Os vossos sapatos, a vossa roupa, os alimentos que vocês consomem, os transportes que utilizam, todos consomem energia. Só que a maioria é energia que tem impacto no planeta e que nós temos que mudar. Mas há uma coisa que nós todos podemos mudar, que sabem o que é? É a nossa forma de vida. Quando eu era miúdo, ou quando não tão miúdo, ou era da vossa idade, eu ia ao supermercado e não havia os milhares de coisas que há hoje no supermercado. E nós éramos muito felizes e havia uma fartura de coisas no supermercado. Mas dado a explosão, digamos assim, a expansão do comércio mundial, passámos a ter no supermercado todo o tipo de coisas. E, portanto, um dos aspectos fundamentais que nós hoje temos que rever na nossa vida é aquilo que consumimos, a quantidade de coisas que nós compramos e que consumimos no dia a dia. Vou dar-vos mais um aspecto fundamental. As distâncias muito grandes que as coisas percorrem no mundo e que gastam energia, essa com impacto no planeta. Vocês, quando vão ao supermercado, uma das coisas que veem é fruta, por exemplo, que não é produzida no local onde é produzida no outro lado do mundo. E, portanto, uma laranja que vocês comem aqui em Portugal e que é produzida, por exemplo, no Chile ou nos Estados Unidos, quando chega à vossa mão, é ótimo ter fruta fora do fabrico em Portugal, mas quando chega às vossas mãos, já chega com um impacto na natureza muito grande, que é a sua produção, a conservação em frigoríficos, o ter que vir de avião ou ter que vir de navio e muitas outras formas de transporte. Ou seja, idealmente devemos passar a consumir as coisas que são próximas de nós próprios. Portanto, aquilo que é fabricado no nosso país, por exemplo, ou se não for no nosso país, o mais próximo possível. Portanto, reduzir distâncias. Eu faria talvez mais uma pergunta. Qual é o tipo de objeto que todos nós temos que tem um impacto muito grande na natureza e que nós utilizamos todos os dias? Quem é que quer? Tu queres dizer? Telemóvel. Telemóvel. Quando eu tinha um telefone em casa que servia para toda a gente. Ou na empresa tínhamos um telefone, às vezes mais, dependendo, mas eram telefones que duravam anos e anos e anos e anos e anos. Hoje em dia, se eu perguntar a cada um de vocês quantos telemóveis é que já teve até hoje, duvido. Por exemplo, Érica, quantos telemóveis é que já tiveste? 4. Pronto, eu quando tinha a tua idade, o telefone era o mesmo que sempre tinha havido, ainda iria existir na família mais uma série de anos e era para toda a família. Hoje em dia, as coisas são fabricadas para ser utilizadas pouco tempo e os próprios fabricantes usam formas de criar a sensação de que isto já é velho, temos de deitar fora e comprar um novo. Isto é o resultado da publicidade e do comércio, diria, à procura dos lucros cada vez maiores e depois o impacto no planeta é esse. Mas, por exemplo, a roupa.
Quando, aí há uns anos atrás, era normal haver dois momentos, duas estações em termos de moda. Quais é que eram essas estações? Quem é que quer dizer? Não me diga que não sabem. Eu digo. Diz? Inverno e verão. Foi um rapaz, eu acho que as raparigas normalmente até estão mais conscientes disso. Inverno e verão. E agora sabem quantas estações é que há? 4. Mas é por enquanto. Qualquer dia inventam as subestações. Portanto, no fundo, e qual é que é o objetivo? Digam-me lá qual é o objetivo de criar novas estações. Vá, alguém... É vender mais. Não é tu teres roupa nova, mais criativa, mais confortável, porque já tens em casa, já é ótima. Mas é simplesmente para uma coisa, aumentar os lucros. Aumentar os lucros. E os lucros vêm de onde? Do consumo, das pessoas que comprem. Depois, outro problema, outro problema da compra, outro problema relacionado com a roupa. Podes dizer um problema adicional? Então eu vou dizer. Uma boa parte da... Quem é que daqui compra... Bem, não vou dizer uma marca específica. Não vou dizer. Se vocês olharem para as etiquetas da vossa roupa, uma parte pequenina é fabricada em Portugal. Mas a esmagadora maioria, eu arrisco-me a dizer 90%, pronto, 90% vem da Índia, Paquistão, China, Bangladesh. Isso o que é que quer dizer? De quem está a fabricar do outro lado do mundo, sob condições socialmente reprováveis, que nós devemos condenar, com más condições de trabalho, má remuneração, etc. E por isso é que depois sai barato, não é? Para nós comprar essa roupa. O transporte dessa roupa até Portugal tem um impacto no planeta gigantesco. É por isso que eu vos digo que uma boa ambiental cabe a todos nós, a mim, a vocês, a todos, resolver, que é que temos que mudar de vida. E mudar de vida, eu imagino que para alguém da vossa idade seja difícil perceber isso, porque é uma vida que ainda está nos seus anos iniciais, mas temos, no fundo, que reduzir este consumo e, de preferência, consumir coisas mais próximas. Vou dar-vos um exemplo. No campo da arquitetura, e já agora também convém falar como arquiteto, não é? Embora, antes de mais, no campo da sustentabilidade ambiental, eu tenho que ser cidadão, tenho que ser um adulto responsável. Um dos problemas fundamentais do desenho, do planeamento territorial e urbano, o desenho das cidades e dos espaços fora das cidades, teve a ver com uma coisa, que é, há séculos atrás, a agricultura, aquilo que se produzia nas cidades, era produzido parte dentro das cidades e em redor das cidades. Portanto, os lisboetas, que são chamados alfacinhas, porquê é que acham que são chamados alfacinhas? Alguém sabe? Porque em redor da cidade de Lisboa, que tem um solo riquíssimo, a produção hortícola, a produção de vegetais, etc., era extraordinariamente rica e extensa. E, portanto, os lisboetas consumiam alimentos produzidos em redor da cidade e dentro da cidade. Isso era de antes. Agora, os lisboetas consomem coisas fabricadas aonde? No outro dia vi umas peras de abacate, fui ver a etiqueta, vinham do Peru. E depois vi outras que eram um bocado diferentes, vinham do Chile. Mas também se produzem no Algarve. Mas produzem-se com um consumo de água absolutamente astronómico numa região do Algarve onde falta imenso água. E, portanto, isto é um cenário global que tem que ser revisto. Os arquitetos também têm que pensar, e os planeadores, os arquitetos não pensam sozinhos, longe disso, não são
homens do Renascimento nem mulheres do Renascimento. Os arquitetos pensam com os sociólogos, com os geógrafos, com os biólogos, com os engenheiros, com os arquitetos paisagistas, e as cidades têm que ser pensadas de forma a que se possa produzir dentro da cidade alimentos e também outra coisa, que as pessoas possam andar a pé. Porque quando as pessoas andam de carro, digam-me lá 2 problemas do andar de carro em Lisboa, não para quem está dentro do carro, mas para os outros. Isto todos sabem. Diz-me lá, por exemplo, tu que tens a camisola Marlboro, como é que te chamas? Sim. 2 problemas para as outras pessoas quando um carro está a circular em Lisboa. Problemas assim andam carros pela rua e tu andas a pé na rua. 2 coisas que são desagradáveis ou que tu dirias que são más nos carros dentro da cidade. Desculpa, não. Sim. Poluição. Exatamente. Poluição e que sonora e mais. Desculpa, não percebi. Queres dizer? Sim. Portanto, poluição, claro, os acidentes são considerados um problema. Poluição sonora, diz? Isto também tem liberta dos gases para a atmosfera. Exatamente. Portanto, poluição sonora ou acústica, e Lisboa tem níveis de ruído superiores aos parâmetros definidos pela União Europeia e que devem ser respeitados. Em Lisboa está-se a lutar por não ultrapassar esses limites. A Avenida da Liberdade é um problema gravíssimo a esse nível. E a emissão, os gases, não é? E nós respiramos. O problema não é só para o planeta, é para a saúde das pessoas. O impacto na saúde. E que também é em termos mentais também, portanto, provocado pelo ruído. E, portanto, esta é uma questão fundamental, é arquitetos, planeadores, engenheiros, pensar em cidades onde as pessoas possam andar a pé, tenham bons transportes públicos, possam andar nos transportes públicos, e há um termo muito utilizado entre os arquitetos que é a cidade dos 15 minutos. Sabem o que é a cidade dos 15 minutos? É uma cidade onde uma pessoa indo para a rua, saindo à rua, em 15 minutos a caminhar, tem tudo o que precisa. Tem o supermercado, tem a junta de freguesia, tem o lar da terceira idade, tem a creche, tem a escola, tem tudo o que precisa e, portanto, não tem que enfiar-se no carro e ir para o outro lado todos os dias. Pronto. Este é digamos, um conceito de cidade que eu acho que vocês entendem. Imaginem não ter que andar de transportes para ter tudo o que querem dentro de uma cidade em termos da vossa vida do dia a dia. Alguns aspectos ainda de como é que chegámos a esta situação de desvio, digamos, dos parâmetros ambientais e que causam as variações climáticas. Já vos falei do uso intensivo dos combustíveis fósseis, do alargamento de distâncias, do excesso de consumo, das questões dos solos. Ainda há outra coisa que cada um de nós pode pensar que não tem impacto nenhum, que é aquilo que comemos. Quem é que daqui, por exemplo, quem é que daqui é vegan? Ou vegetariano? Tu és vegan? Sim. Também tenho 2 filhos vegan. Eu sou semi-vegan. Sabem o que é ser vegan? Exato. No fundo, não comer produtos, e é diferente de ser vegetariano. Diz? Produtos de origem animal. Pronto. As pessoas, nos últimos 30 anos, 40 anos, o aumento da quantidade de produtos animais que os homens e as mulheres consomem todos os dias é extremamente elevado. E vocês poderiam pensar, mas qual é o problema? O problema é que uma das atividades dos homens e das mulheres com maior impacto no planeta, em termos de variações climáticas, em termos de consequências, é a produção animal
Produção animal, produção de vacas, de todo tipo de animais que depois são consumidos pelas pessoas. Esse é com emissão de gases e de produção agrícola para alimentar esses animais. Ou seja, a agricultura exclusivamente destinada a que esses animais que nós vamos comer cresçam, tem um impacto absolutamente gigantesco no planeta. Absolutamente gigantesco. É um dos maiores impactos. Não quer dizer com isto que todos sejam veganos ou que todos sejam vegetarianos. Não é isso que eu estou a propor. Eu arranjei um exemplo que é uma opção, que muita gente tem, eu não tenho. Tento ter, essencialmente, uma alimentação equilibrada a esse nível. Há 20 ou 30 ou há 40 anos consumia-se muito menos carne e muito menos peixe. Portanto, o consumo era muito mais baixo. E, portanto, o problema desse aumento brutal de consumo é que cada vez as áreas de produção agrícola para alimentar esses animais vai tomando conta do planeta. Vai alargando, 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 até que desaparecem as florestas, até que desaparecem as florestas. E, portanto, isto é uma coisa que nos toca também a todos e que podemos escolher. Mas eu gostava de pôr, não sei, quantos professores é que estão aqui só por... Dos professores, eu gostava também de saber quais é que se têm questões que gostassem de me colocar, que eu gostava que fosse também assim, um processo mais fluido, sobre questões globais ou mesmo relacionadas com o desenho das cidades, mas como entenderem, como preferirem. Ora, eu gostaria de colocar a seguinte questão: como é que idealizam as cidades no futuro? Portanto, para além das energias renováveis, se há mais alguma coisa nesse sentido? Eu diria que é muito difícil definir o que serão as cidades do futuro. Porque, na verdade, há uma série de pistas sobre como corrigir os problemas que as cidades atuais representam. Eu falei desse modelo de cidades de 15 minutos. Portanto, a cidade que não nos obriga a andar de carro de uma ponta para a outra. E aí baixamos o ruído, baixamos a produção de fumos, etc. Cidades planeadas com outro tipo de sistemas de transportes. Há uns anos atrás as pessoas não podiam circular de trotinete, não podiam circular de patins, não podiam circular de bicicleta dentro da cidade. A cidade não estava preparada para isso. As cidades hoje têm que ser cada vez mais preparadas para sistemas de transporte públicos mais eficazes e privados mais limpos, não é? Como as bicicletas, as trotinetes, etc. Mas também cidades que possam incorporar produção agrícola de proximidade. As tais hortas urbanas, que às vezes se fala, são um exemplo. E existem muitas outras formas, tal como há silos automóveis para estacionar automóveis, há silos de produção hidropónica, portanto de produção de vegetais, com micro-rega, com consumo mínimo de água e que permite, dentro da cidade, produzir-se alimentos. E diria que depois também outra coisa que não tem a ver com os arquitetos, mas também ainda com os arquitetos, os edifícios serem desenhados com materiais que, quando o edifício chega ao fim da sua vida, digamos assim, em vez de ser demolido e os detritos serem lançados para aterros e contaminarem os locais onde são despejados, poderem ser desmontados e reutilizados, ou seja, como peças de Lego que são desmontadas e os edifícios voltam a ser, ganham uma nova forma, um novo uso, etc. Aliás, a exposição, por exemplo, está no CCB, na garagem sul da edição da Trienal, é muito focada nesse tema. E o outro é os edifícios não obrigarem a um grande consumo de energia, de calor no inverno, de frio no verão, etc. Portanto, edifícios que sejam desenhados na sua relação com o sol e o frio de uma maneira competente. Assim, de uma maneira muito, muito geral.
Mais questões? Vocês aí que estão muito animados, o que é que querem perguntar a um arquiteto que desenha edifícios e cidades sobre como é que pode também contribuir para a sustentabilidade do planeta? Tens aqui uma oportunidade única. Olha, continuando, assim de outras questões em relação à sustentabilidade ambiental, eu vou referir uma única, não sei quanto tempo, uma última, não sei quanto tempo é que ainda tenho. Sim, que é a utilização da água. A utilização da água, que é um dos parâmetros mais graves, porque vai faltar água, já começa a faltar água um bocado de todo o mundo e, portanto, aqueles vossos banhos matinais que todos hoje temos como garantido, abre-se a torneira e a água, vai deixar de acontecer se nós não alterarmos os nossos hábitos. E, aliás, este verão tivemos já essa situação. E, portanto, o preço da água está a subir e vai subir muito. E, portanto, o modo como nós... Olha, dou-vos um exemplo. Quem é que daqui lava os dentes em que a água está num copo em vez de a torneira a correr? Alguém que faça isso. Ao lavar os dentes, pôr água num copo em vez de ser a torneira sempre a correr. 1, 2... Portanto, se nós não fizermos com que esta percentagem que é 2% aumente para qualquer coisa como 70%, o problema da água vai ser grave. Aliás, fala-se muito que a água é o ouro do século XXI, vai ser o ouro do século XXI. E é uma coisa que nós achamos, está aí, está sempre acessível. Pronto. Uma das consequências climáticas menos esclarecidas a nível mundial, eu vou-vos dizer qual é. Migrações e guerras. Digam-me, alguém sabe de uma guerra que aconteceu muito recentemente, onde as variações climáticas foram um dos temas centrais que originou essa guerra? Alguém sabe? Não. A guerra na Síria. A guerra na Síria. A guerra na Síria, uma das razões fundamentais e que eu não me lembro de ser falada nos noticiários e nos jornais frequentemente, mas essa é uma realidade, começou com a maior seca dos últimos 500 anos na Síria. Mas já ouviram falar da guerra na Síria e das migrações de sírios para a Europa. Os sírios não fugiram para a Europa. Sim, desculpa. És da Síria? E queres partilhar isso ou não? Em relação à questão da... Eu vou-te só explicar que uma boa parte da economia das famílias na Síria é da agricultura das famílias. E, portanto, aquela seca absolutamente radical que houve na Síria há anos atrás, em que as famílias deixaram de produzir alimentos porque o clima alterou-se totalmente. Mas queres falar um pouco sobre isso ou não? Pronto. Mas eu partilho. Aliás, esta informação fui obtê-la por leitura a um jornalista do New York Times, que acompanhou esta realidade em África e no Médio Oriente, e, portanto, as famílias, ao deixarem de produzir os bens agrícolas de sustentação das famílias, começaram, obviamente, a exigir ao governo para apoiar a agricultura das famílias, porque uma boa parte da população, mais do que em Portugal, vive dessa agricultura chamada de subsistência, a agricultura do dia-a-dia para se alimentarem. Como o governo não deu apoio por não ter meios, mas não os procurar, obviamente as famílias começaram a manifestar-se, a fazer pressão, etc. Daí até à guerra houve vários fatores, mas os distúrbios, a instabilidade social, numa boa medida começou com o efeito catastrófico
das alterações climáticas sobre a agricultura do dia-a-dia das pessoas. No fundo, os países que são mais vulneráveis nas variações climáticas são aqueles que têm um clima que já está muito no limite das condições de subsistência. Vários países africanos, por exemplo. As migrações da África para Portugal, para a Europa, em boa parte, são motivadas por isso. E por isso é que nós, europeus, temos uma obrigação, e países mais envolvidos, uma obrigação fundamental, que é encontrar com esses países mais vulneráveis uma maneira de resolver o problema nesses países, para que as pessoas possam viver de resto no país de origem e onde gostam de viver, haja condições para a vida decorrer normalmente. Dito isto, é um enorme prazer estar aqui convosco. Espero que esta conversa tenha trazido algo de novo e muito obrigado pela vossa atenção.